Seja muito bem-vinda à Hora do Oráculo aqui no PapizaCast, onde você recebe as orientações para a sua semana. Te convido a conhecer o meu trabalho como cartomante e professora de tarô no Papisa do Tarô no Instagram e também a acompanhar o perfil do podcast PapizaCast também no Instagram. A palavra dessa semana vem através da deusa Sedna, que é vítima. E essa é uma palavra que ela já evoca várias imagens e várias interpretações no imaginário de cada um de nós. Você pode ouvir essa palavra e pensar em uma situação da qual você foi lesada, na qual você foi prejudicada de alguma maneira. Ou você pode pensar em alguém ou uma situação que faz com que esse sentimento ele evoque. Se sentir vítima de algo é o sentimento de que alguma coisa acontece com você, acontece com alguém, e você está ali de uma forma passiva. Você é atacada, você é prejudicada. E às vezes, aqui eu sinto dois aspectos importantes que a gente tem que levar em consideração dessa palavra. Às vezes, nós realmente estamos sendo lesadas e nós precisamos enxergar isso. E muitas vezes a gente quer ser forte porque a vida muitas vezes não para que a gente possa observar e processar sentimentos e constatações que são difíceis, que são desafiadoras. Então, para algumas pessoas, essa palavra vítima, ela vem muito num lugar de você conseguir se reconhecer como alguém que está ocupando esse lugar. Seja porque você está sendo vítima da ação do outro de alguma maneira, seja porque você ainda está carregando esse lugar durante um bom tempo na sua vida. E aí a gente entra na outra perspectiva da palavra, que é se manter nesse lugar de vítima. Embora nós não tenhamos controle das coisas que acontecem na nossa vida, a gente não tem controle de como o outro vai agir em relação a nós. E isso pode sim nos tornar vítimas de situações desagradáveis, indesejáveis. É muito importante você tomar cuidado para não permanecer nesse lugar para sempre. Se você está me assistindo em vídeo, eu quero que você olhe essa carta, a imagem dela é como se fosse uma mulher que está no fundo do mar. Então, assim, você se afunda nas águas, você se afunda nesse sentimento e aí ele começa a transformar você. Ele começa a mudar a sua pele, ele começa a mudar a sua voz, ele começa a mudar e transformar quem você é, porque as situações nas quais nós somos vítimas, elas nos transformam e não tem como fugir dessa transformação. Mas é importante que isso aconteça, é importante que a partir do momento em que você esteja constatando que você está sendo vítima de algo, ou que você foi vítima de algo, e esse sentimento está batendo mais forte nessa semana, é você perceber no que isso está me transformando, ou como essa situação me transformou. Para que você possa sair desse lugar passivo, do lugar de que está recebendo ataques, do lugar de quem está recebendo a ação. Agora você vai reagir ao que aconteceu. E as estratégias de reação, elas são muitas. E eu acredito que nessa semana, muitas de vocês vão precisar, às vezes não por querer, mas até mesmo por serem colocadas de frente a essas memórias, a essas pessoas. E que isso não é um processo que é fácil,
mas que você pode se redescobrir, entendendo que quando a gente atravessa por essas situações, nós nunca mais voltamos a ser as mesmas pessoas. Depois de sermos lesadas, depois de algo ser tirado de nós, de ser arrancado de nós, independente do que seja. Então, eu vejo aqui um processo de reconstrução iniciando nessa semana. Quando a gente pergunta aqui no tarô, a primeira carta que aparece é o Cavaleiro de Ouros. E aqui nós estamos falando de uma semana que ela mexe com questões que você vem processando, que você vem tentando digerir há um bom tempo. E eu dou até algo assim para você tomar cuidado, que é muito específico, tá? E inclusive de uma questão até mais corriqueira e mais prática. Cuidado com questões que envolvem golpes. De você levar um golpe, de você ser enganada com uma promessa de dinheiro muito fácil, ou de trabalho que é meio estranha. Fica atenta com isso, cuidado com isso. Isso foi um sentimento que me veio muito forte quando eu estava vendo essas cartas, né? E isso aqui vai servir para talvez uma pessoa só, tá, gente? Nem é para todo mundo, não. Mas eu sinto que pelo menos uma pessoa que ouvir esse episódio vai ajudar a tomar uma decisão melhor para não ser enganada ou para não se tornar vítima de algo que envolve essas questões materiais. Então, cuidado para você não levar golpes, cuidado em relação a roubo e coisas do tipo, tá bom? Não é para todo mundo se desesperar, não. Foi só uma mensagem que é bem direcionada. Quem pegar, pegou. Então, aqui eu vejo que esse Cavaleiro de Ouros, ele abrindo realmente essa semana, como se você fosse dar continuidade a uma jornada que ela se iniciou primeiro internamente. Então, primeiro você precisou admitir o que quer que tenha acontecido, que tenha te colocado nessa situação, admitir as suas perdas, reconhecer as transformações que isso trouxe para a sua vida. E aí, nessa semana, é como se você começasse a pensar: eu preciso agir em relação a isso de uma forma mais concreta. Eu preciso trazer isso para o plano material de alguma forma. E aí, quando eu falo de plano material, é meio que você sair um pouco de dentro da sua cabeça e dos seus sentimentos. E você encontrar uma maneira de externalizar, uma maneira de colocar isso para fora, seja escrevendo, seja trabalhando em algo, seja indo inclusive atrás da sua justiça. Então aqui eu vejo como se você estivesse iniciando nessa semana uma caminhada, uma trajetória, que ela é uma trajetória de superação de traumas, de algo traumático que você viveu e que te fez se sentir nesse lugar de estar sendo vítima de algo. Então, quando você começa a fazer uma movimentação para reconhecer o trauma, tem muita gente que não reconhece, tem muita gente que não quer nem pensar sobre essas coisas, mas é como se vocês estivessem sentindo que enquanto vocês não colocarem nome para as coisas e tratar disso como algo real, você acaba perdendo uma parte sua que é importante. Uma parte sua que se transformou e que precisa do teu cuidado e da tua atenção. E aí a gente tem como próxima carta o 7 de Ouros. Isso aqui me vem muito num lugar de que, para muitos, eu vejo aqui questões que envolvem relações familiares. É como se fosse assim: você vem de uma árvore, você vem de um lugar que já está sendo construído há gerações antes de você. Portanto, imagina que tem uma raiz muito forte. E que muitas vezes você, como indivíduo sozinha, não tem capacidade de operar cura, ou de ajudar, ou de fazer milagres,
Primeiro, com pessoas que ainda não despertaram em relação à sua própria situação. E segundo, com uma dinâmica que é estrutural e que você, como um indivíduo, sozinha, não tem como combater uma estrutura. Fazer isso sozinho pode ser extremamente danoso para a sua saúde mental e para a manutenção da sua vida prática. Então aqui, esse 7 de ouros é como se fosse assim. Você só vai pegar aquilo que é seu. Independente do lugar, da família que você tenha nascido, das coisas que você tenha passado, que você tenha experienciado. Para algumas pessoas, como a gente vê aqui um caráter um pouco de o que eu faço com o que me aconteceu, o que eu faço com o que me ocorreu, é como se fosse assim, eu tô pronta, eu estou disposta a ter paciência de que a atitude que eu vou ter agora, ela pode não ter um resultado imediato, mas que a longo prazo, para a minha vida, vai me ajudar a sair dessa sensação de estar sendo vítima ainda das coisas. Todo esse processo e toda essa movimentação é para você se recuperar, é para você se reerguer, é para você se levantar. Tanto que a próxima carta é o julgamento. Veja aqui que é como se você, fosse trazer algum assunto ou alguma situação de volta. Então, às vezes, você pode ter se calado, pode ter tentado não querer ser indelicada. Você muitas vezes pode ter sufocado coisas dentro de você para não promover desconforto para os outros. E eu vejo que nessa semana é como se você não conseguisse mais guardar isso. Você precisa falar. Você precisa externalizar. Você precisa anunciar isso de alguma maneira. Porque assim como você, na condição de ter sofrido algo, se transformou, quando você se cala, quando você tenta evitar desconforto, o desconforto das outras pessoas, porque o seu desconforto ele continua. Quando você faz isso, quando você fica poupando os outros o tempo inteiro, você acaba impedindo que as pessoas ao redor se responsabilizem e também atravessem pelas mudanças necessárias, assim como você também está atravessando. Então, eu vejo muito como um ato de coragem nesses próximos dias, de você não aceitar ser lesada novamente, de você não aceitar perder o que é seu novamente, de arrancarem de você, seja a sua paz, seja o seu dinheiro, seja o seu tempo, e esteja pronta para fazer barulho e para anunciar que você não vai se submeter mais a certas coisas, que você não vai se deixar ser vítima, uma vítima silenciosa, para bancar o conforto de quem não tá nem aí para você. E às vezes, também, até não sendo tão cruel, né, ali em relação aos outros, às vezes as pessoas, você pode se surpreender, tanto positiva quanto negativamente, né? Mas é algo que você, quando você escolhe externalizar, ou quando você escolhe pedir justiça ou recuperar o que é seu, atravessar essa transformação, é claro que você precisa estar preparada para entender que nem sempre você vai ter apoio. Mas às vezes você pode se surpreender sim com apoio. Você pode se surpreender com pessoas que realmente querem te ajudar, elas só não sabiam que precisavam. E isso aqui é muito importante de ser levado em consideração, porque às vezes você está se colocando num lugar, vou usar uma expressão aqui, desconfortável, tá se botando num lugar de coitada.
Tá se colocando num lugar de injustiçada, sendo que você em nenhum momento comunica pra ninguém o que tá acontecendo com você. Ninguém tem bola de cristal pra saber o que é que você tá sentindo, o que é que você tá passando, se você não fala, se você não comunica. E eu sinto que essa externalização, essa verbalização, ela vai trazer um movimento para tua vida, para sair dessa estagnação, para sair desse lugar às vezes que parece que você tá se afogando constantemente. Tanto que a última carta que a gente tem aqui é o Cavaleiro de Paus. É a recuperação da sua força. Eu acho muito bonito aqui, porque na leitura a gente começa com o Cavaleiro de Ouros e a gente finaliza com o Cavaleiro de Paus, um de frente pro outro. Olha que legal, um de frente pro outro, um indo em direção ao outro. A sua vida material, o seu conforto, da sua rotina, para que as coisas aconteçam, para que você possa fazer o que você deseja, colocar seus planos em prática, seguir em direção aos seus sonhos, desempacar, tirar aquilo do papel, ele precisa se direcionar, ser direcionado e ser alimentado também por esse fogo da verdade, esse fogo da honestidade, esse fogo de que, sim, eu passei por certas coisas, sim, eu sou uma sobrevivente, e por isso estou mais forte do que nunca. Ou você permanece nesse lugar, travando a tua vida, ou você começa a agir para lidar com isso. Ninguém consegue apagar o passado, ninguém consegue apagar o que aconteceu, o que ficou para trás. E de verdade, eu sinto muito que isso tenha acontecido com você. Eu sinto muito que você tenha se sentido lesada, que você tenha se sentido roubada. Sinto muito que você tenha se sentido de mãos atadas. E sinto mais ainda por você achar que precisava guardar tudo para você para conseguir seguir em frente. Por um tempo, até que é um caminho que a gente precisa tomar para refletir. O silêncio, ele é importante para que você possa processar tudo o que acontece, tudo que vem acontecendo na sua vida, ou que já te aconteceu. Mas chega uma hora que isso precisa vir para fora, seja através da sua arte, da sua escrita, da sua fala, para que você possa gritar alto, gritar para o mundo inteiro ouvir que você ainda está aqui. Então essa vai ser uma semana de retorno, de recuperação de um valor pessoal muito importante. E eu sei que você consegue. Eu sei que você pode. De verdade. Eu sei que você pode. Quando eu pergunto aqui o que é interessante você fazer, né, ser feito nessa semana, nós temos aqui o 9 de ouros. Então, nós temos muito essa energia aqui de quais foram os frutos que cresceram em meio a ervas daninhas. Porque nada e nem ninguém pode te impedir de florescer. Nenhuma adversidade consegue bloquear o poder da tua natureza. Nenhuma grade, nenhum arame, nenhuma intervenção consegue impedir o avanço da tua natureza. Então, nesse momento, é um momento, sim, de você conseguir reconhecer o que, apesar de tudo o que aconteceu, você conseguiu que florescesse na sua vida. É de reconhecer e de
se fortalecer, que mesmo atravessando por essas situações tão adversas, você ainda assim conseguiu chegar onde você chegou, fazer o que você faz. Olha o tamanho dessa força, o tamanho dessa potência. Você é muito mais do que uma vítima. Seja você se sentir uma vítima do acaso, uma vítima de situações, você é um ser resistente, perseverante, resiliente, fortalecido e que você está agora construindo as suas próprias raízes. Quando você escolhe se afastar desses lugares que tentam te manter afundadas. Como aqui estão aparecendo esses naipes de terra, isso me fez pensar em uma frase que eu ouvi, acho que eu estava assistindo aquela série Os Testamentos, que está saindo agora na Disney, que é do universo do conto da Aya, e tem uma personagem que fala o seguinte: a flor precisa atravessar a escuridão da terra para conseguir desabrochar, para conseguir florescer. E essa analogia de atravessar a escuridão da terra também me lembrou muito dessa leitura que eu fiz agora nesse mês de abril, do livro Oração para Desaparecer, da Socorro Acioli, em que a gente tem uma personagem que ela literalmente renasce do chão, renasce da terra. E quando ela renasce da terra, é como se ela esquecesse quem ela é. Ela esquece quem ela é e o que ajuda ela a recuperar e se lembrar são os sonhos. Os sonhos, eles vão trazendo resquícios de memória. Então, nessa semana, fique muito atenta ao que os seus sonhos revelam para você, porque eu sinto que muitas de vocês, e acho que até essa própria carta aqui do julgamento, né, que vem essa pessoa que tá saindo da terra e renascendo, também é um convite para isso. Que agora as coisas elas podem estar escuras e úmidas e estranhas porque você está renascendo. Então, resistam, coloquem força, porque vocês não só estão prestes a desabrochar, ainda mais como já desabrocharam, como já venceram. Tentaram acabar com vocês, tentaram jogar a última pá de terra em cima de vocês e mesmo assim vocês resistiram. Isso não é para pessoas fracas, isso não é para qualquer um. Então, se aproprie desse lugar. Quando a gente vai ver o que não é interessante fazer nessa semana, nós temos aqui um 4 de copas. E aqui para mim é não permanecer nesse lugar de fraqueza, porque você não é fraca. Podem ter tentado te enfraquecer, mas você não é fraca. Não entre nessa narrativa de que você ainda está vulnerável, de que você ainda está enfraquecida, de que você ainda não consegue lidar com isso. Você já consegue, você já lida com isso. O convite maior aqui é sobre você tomar consciência. Mas você já faz isso todos os dias. Então, não recuse. Não recuse os e-mails que vão aparecer para você nessa semana de lidar emocionalmente com certas coisas. Porque a terra, ela precisa de água. Você precisa de água também, ou seja, você não pode ter medo de sentir e de acessar essas emoções que vêm junto quando você pensa sobre esse tipo de situação. Isso vai regar a terra. Isso vai impedir que você fique seca, que você fique rabugenta, que você fique desesperançosa e que isso te torne uma pessoa amargurada. Não deixa que essa água fique parada. Não amargura. Melhor que você coloque para fora. Melhor que você use as suas lágrimas para
nutrir o seu chão. Mas não evite isso, porque é aí que mora a tua grande recuperação e a tua grande volta por cima. Então, essas são as mensagens que vieram para essa semana. Quero ouvir o que é que vocês sentiram aqui nos comentários. E eu espero que, apesar dos desconfortos, você consiga realmente reconhecer o quão incrível você é por ter passado por tudo que passou e ainda assim estar aqui. Um beijo e até a próxima semana.